Vamos pegar a questão 3. Com base no texto, considera as seguintes afirmativas. Vamos lá então. A gente então leu o texto, né? Mas eu acredito que seja interessante a gente reler, porque realmente a gente tem que observar isso daqui para poder verificar direitinho, tá legal? Então vamos lá. A sociedade de consumo tem por base a premissa de satisfazer os desejos humanos. Eu vou até fazer o seguinte, cara, ó. Eu vou ler esse número 1 aqui, a gente já vai lendo o texto tentando encontrar o número 1. Para caracterizar a sociedade de consumo, o autor menciona aspectos tanto positivos quanto negativos. Então ele vai caracterizar, a gente começou naquela leitura observando isso, né? Ele vai caracterizar a sociedade de consumo e ele coloca aspectos tanto positivos quanto negativos. Vamos avaliar isso daqui? Venha comigo então, já lendo no texto para poder achar isso. Olha lá. A sociedade de consumo tem por base a premissa de satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. A promessa de satisfação, no entanto, só permanecerá sedutora enquanto o desejo continuar irrealizado. O que é mais importante enquanto houver uma suspeita de que o desejo não foi plena e totalmente satisfeito. Estabelecer alvos fáceis, garantir a facilidade de acesso a bens adequados aos alvos, assim como a crença na existência de limites objetivos aos desejos legítimos e realistas, isso seria como a morte anunciada da sociedade de consumo, da indústria de consumo e dos mercados de consumo. A não satisfação dos desejos e a crença firme e eterna de que cada ato visando a satisfazê-los deixa muito a desejar e pode ser aperfeiçoado são os volantes da economia que tem por alvo o consumidor. Cá para nós. Aqui, nesse primeiro parágrafo, houve algum aspecto positivo na sociedade de consumo? O autor está criticando a sociedade de consumo, correto? Não vi nada de positivo aqui não, negativo sim. A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. Uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do consumidor. Uma outra forma ainda mais eficaz, no entanto, se esconde da ribalta. O método de satisfazer toda necessidade, desejo e vontade de uma forma que não pode deixar de provocar novas necessidades, desejos, vontades. O que começa como necessidade deve terminar como compulsão ou vício. E é isso que ocorre, já que o impulso de buscar nas lojas, e só nelas, soluções para os problemas e alívio para as dores e a ansiedade é apenas um aspecto do comportamento que não apenas recebe a permissão de se condensar num hábito, mas é avidamente estimulado a fazê-lo. Para que a busca de realização possa continuar e novas promessas possam mostrar-se atraentes e cativantes, as promessas já feitas precisam ser quebradas e as esperanças de realizá-las frustradas. Um mar de hipocrisia se estendendo das crenças populares às realidades da vida dos consumidores é condição sine qua non para que uma sociedade de consumidores funcione apropriadamente. Toda promessa deve ser enganosa, ou pelo menos exagerada, para que a busca continue. Sem a repetida frustração dos desejos, a demanda pelo consumo se esvaziaria rapidamente e a economia voltada para o consumidor perderia o gás. É o excesso da soma total de promessas que neutraliza a frustração provocada pelo excesso de cada uma delas, impedindo que a acumulação de experiências frustrantes solape a confiança na eficácia final dessa busca. Até agora, nesses outros 2 parágrafos aí, não vi nada positivo. É tudo negativo, é crítica, né? Por essa razão, o consumismo é uma economia do logro, do excesso e do lixo. Logro, excesso e lixo não sinalizam seu mau funcionamento, mas constituem uma garantia de saúde e o único regime sob o qual uma sociedade de consumidores pode assegurar sua sobrevivência. A pilha de expectativas malogradas tem um paralelo nas crescentes montanhas de ofertas descartadas das quais se esperava, pois prometiam que satisfizessem os desejos dos consumidores. A taxa de mortalidade das expectativas é elevada. E numa sociedade de consumo funcionando adequadamente, espera-se que cresça continuamente. A expectativa de vida das esperanças é minúscula, e só uma taxa de fecundidade extraordinariamente elevada pode salvá-las da diluição e da extinção. Para que as expectativas se mantenham vivas e novas esperanças preencham o vazio deixado por aquelas já desacreditadas e descartadas, o caminho da loja à lata de lixo deve ser curto e a passagem
rápida. Então, um texto de Zygmunt Bauman, né? Vida líquida. Então, um texto crítico, né? Uma crítica ao consumismo, e você naturalmente não viu o aspecto positivo. Aqui a gente elimina a número 1, beleza? A gente eliminou o número 1, a gente faz o quê? Opa, se é para poder eliminar o número 1, Terror, deixa eu verificar aqui. Ah, tá, não tem aqui ainda quais são eles não. Ok, beleza? Depois a gente vai verificar lá nas alternativas. Vamos lá, então. Pegar o número 2. Entre as estratégias de se manter a insatisfação permanente, a mais eficaz ocorre de forma velada. Isto é, ela não está tão clara assim, ela ocorre de forma velada. E a gente viu isso no texto. Olha só, essa partezinha aqui, ó. A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. Uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do consumidor. Uma outra forma, ainda mais eficaz, no entanto, se esconde da ribalta, é velada, ela se esconde. Qual é? Assinal os 2 pontos mostrando que qual é. O método de satisfazer toda necessidade, desejo, vontade de uma forma que não pode deixar de provocar novas necessidades, desejos, vontades. Está vendo só? A número 2 está certíssima. Então, o número 1 é errado, o número 2, poxa, certíssimo. Ok. Olha o número 3. A sociedade de consumo estrutura-se a partir do equilíbrio entre frustração e esperança. Cara, ao longo do texto, a gente vai passear um pouquinho no texto aqui, mas ao longo do texto você percebe mesmo um equilíbrio, porque ele sempre tem que estar insatisfeito, né? Então, sempre assim, a ideia é fazer com que haja desejo por um produto, né? Há um desejo para aquele produto, há uma esperança de que aquele produto realmente possa ajudar, né? Aquela dor da pessoa, digamos assim, né? E essa dor não é dor... essa dor que a gente fala, alguma doença, algum problema assim, não, né? A dor é uma necessidade que a pessoa cria para ela. E que quem cria para ela? A sociedade de consumo, beleza? Então ela cria uma dor para ela, uma dificuldade. E existe um produto, um produto que vai ajudar essa pessoa. E aí a ideia é o quê? É o equilíbrio. Para poder fazer essa sociedade de consumo funcionar, é o equilíbrio entre a esperança naquele produto que vai resolver o problema e a frustração. Porque depois daquilo, você pensa que já alcançou o horizonte, mas não. Precisa de comprar mais outro, mais outro, mais outro, mais outro e assim por diante. Então o texto todo ele fala sobre esse equilíbrio, né? Então a sociedade de consumo, para fazer realmente a sociedade consumir ainda mais, tem que haver um equilíbrio entre frustração e esperança. Sempre na esperança de que alguma coisa, há uma promessa de satisfação. No entanto, só permanecerá sedutora enquanto o desejo continuar irrealizado, a frustração. E ela quer mais, enquanto houver uma suspeita de que o desejo não foi plenamente satisfeito. Correto? A não satisfação, frustração, dos desejos, esperança, e a crença firme e eterna de que cada ato visando a satisfazê-lo deixa muito a desejar, frustração, e pode ser aperfeiçoado, são os volantes da economia que tem por alvo o consumidor. A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação, a frustração. Toda promessa, desejo, deve ser enganosa, ou pelo menos exagerada, para que a busca continue. Frustração, desejo, frustração, desejo. Sem a repetida frustração dos desejos, a demanda pelo consumo se esvaziaria rapidamente e a economia voltada para o consumidor perderia o gás. É o excesso da soma total de promessas que neutraliza a frustração. A pilha de expectativas malogradas, frustração, tem um paralelo nas crescentes montanhas de ofertas descartadas. Ofertas, desejo, beleza? Por isso, nós notamos que o número 3 também está correto. Aí vamos lá, olha. Na sociedade de consumo, as crenças populares são responsáveis por transformar os hábitos em compulsão. São as crenças populares ou a manipulação nessa sociedade de consumo? Será que são as crenças populares que são responsáveis por transformar os hábitos em compulsão? A compulsão vem dessa manobra, beleza? Nessa manobra de venda, de consumo, né? Fazendo cada vez mais a sociedade consumir. Então, o número 2 e o número 3 é o que nós vimos aí, né? São eles
os corretos, beleza? Então vamos lá, a gente tinha visto lá o número 1, realmente, cara, o número 1 está fora, né? Teria matado aqui o número 1, olha só, alternativas B, D e E. Aí você percebeu, poxa, número 2 e 3, nós percebemos realmente tem uma relação, ok. E o número 4 fora, né? O número 4 está bem fora, então você pega o número 4, já estava fora aqui, número 2 e 3, letra C é a correta, tudo bem?